bom dia e bem-vindo na comunidade do Quality Engineering. O nosso tema do Mono e Multirepo levou-nos a falar de microservices, muitas vezes suportados com Domain-Driven Design e Multirepo, levantando o entende que isto é que identificamos e partilhamos. Pode aceder ao blog e à comunidade no site toolunit.com. Uma boa audição, subscreva para não perder os próximos episódios. E tu, Philippe, na tua experiência, depois, por exemplo, tu já viste isso na tipo arquitetura distribuída com monorepo? Ou é só algo que volta na moda agora? Filipe ou Filipe? Philippe disse. Ah. Mas pode ser igual, pá, em pode ser inglês. Não, Por acaso, ele tem mais experiência. Eu sou tá que engana, é tipo... Ok. Exato, o que está a dizer. Por acaso, o projeto anterior, o meu maior até agora na minha carreira foi da nós. E parecia que eu vivia num estado infinável de mono-repo multisserviços. Ou seja, era uma equipa pequenina, por isso a necessidade de andarmos a trocar de repositório para desenvolver um microserviço ou prepararmos um componente dedicado, ao final do dia começava a custar algum tempo extra do que simplesmente fazermos checkout daquele branch e termos lá as coisas, ou fazermos o pull do código e tínhamos lá os componentes todos, não é? Porque estamos a falar de uma equipa muito pequenina, 3, 4 pessoas no máximo. Então aqui eu sentia tipo a necessidade de, ok, temos que partir isto em contexto, temos que separar as coisas para podermos trabalhar à vontade e fazer os commits à vontade e ter code reviews atómicas. Mas depois eu não conseguia justificar o tempo que eu ia perder a configurá-los e a adicionar este passo extra do pessoal de ok, troca de contexto. Então fiquei ali preso muitos anos neste back and forth sem nunca conseguir dar o salto. Mas a coisa funcionava, porque tínhamos os contextos dedicados, éramos uma equipa muito pequenina, por isso o code review era fácil, o code check-in, check-out também era simples e era um bocadinho como o Rafael disse, estávamos a passar de uma aplicação monolítica, começar a segmentá-la, a desmontá-la para microserviços e componentes mais pequenos. Por isso, depois tínhamos ali aquilo que também tinhas mostrado ali há bocado no slide anterior, que é, efetivamente tínhamos muita dependência do código dentro de si. E também foi um dos motivos pelos quais nunca me sentia à vontade de partir para uma posição de multi-repo, era por causa das dependências dos objetos, ou seja, tinha muitos objetos, muitos contextos que eram partilhados entre os componentes e depois tínhamos aquela parte da replicação, não é? A parte de fazermos alteração aqui, temos que fazer alterações nos outros projetos todos. Então acabámos por existir neste limbo até ao final do projeto. Sim, compreendo isso porque nós tivemos isso. Nós do lado do front-end, nós dividimos uma aplicação que era Silverlight, que eles tinham aquilo em Silverlight. Nós dividimos aquilo em... nós neste momento temos 19 aplicações Angular. Ou seja, conseguimos dividir em multi-repos, cada aplicação tem sua repo. E só que para isso também tivemos de ir com o conceito dos packets das libraries. O Angular permite isso, mas isto há sempre o trade-off, é como está aí a dizer, né? Consegues dividir estas coisas em pecinhas, depois claro vai facilitar todo o que há, né? Todo o code review, quando já são coisas mais pequenas, mais controladas, mas depois gerir, neste momento nós temos packets que são partilhados, né, por essas várias aplicações, como dividimos isto, mas havia muita coisa comum e a maneira de nós interligarmos as coisas foi através dos packets, das libraries. E só depois, por exemplo, queres atualizar um package, vais ter depois de ter essa preocupação que tens de fazer um update a todas as apps, neste caso 19 aplicações Angular. Por isso depois aí também vais perder mais tempo nessa questão. Update, não é? Exato. No update, exatamente. Mas vocês não implementaram nenhum distro ou CNS, um bocadinho assim para ter os packages alojados e trabalhar com referências?
Nós utilizamos NPM. Nós temos um repositório privado, NPM. Por acaso nós usamos o Azure DevOps. O cliente tem o Azure DevOps. E eles dá para ter eles chamam os artifacts, a Microsoft no Azure chama isso artifacts, e dá para ter, nós temos packages de NPM públicos, mas também temos os tais que nós criamos, que são privados, claro. E é que conseguimos gerir, né? Aliás, tivemos que criar outro projeto Angular, que basicamente faz isso, nós fazemos o pool de todos os packages, ou seja, aquilo é quase como fosse um projeto de packages. E depois aí também criamos depois uma aplicação de teste para testar esse package antes de fazermos o deploy e o build para produção. Por isso conseguimos estruturar essas coisas, ou seja, neste momento a coisa funciona. Realmente olhando para trás vale a pena, né? Mesmo que se perca esse tempo. Mas, por exemplo, se tens ali um package em que tens uma funcionalidade muito pequena ali, é muito mais fácil, por exemplo, para o QA, que é basicamente, infelizmente nós não temos testes, porque foi uma decisão do cliente, não quis implementar testes. Mas se quisesse era fácil, porque podia estar só limitado ali aquele package. Por isso... acho que o único trade-off que eu vejo agora é só mais isso, né? Nós até definimos um dia da sprint, que é um dia para fazer updates. Neste momento, se há alterações de packages... ok, para tudo alinhar tudo isso. Sim, porque depois tu tens de fazer o update. É o mesmo cujo a depth, exato, recupera. Exato, mesmo que tu testes esse package, né? Mas também tens de ver como é que esse package na aplicação está a funcionar, né? Às vezes pode partir, mas pelo menos correr aquilo para ver se está tudo ok. Imagina, tens de fazer isso em 19, imagina que esse package está a ser usado em 19 aplicações. Quando só está a ser usado em 2 aplicações, ok, isso aí é rápido. Mas... Não usam versionamento? Diz? Não usam versionamento para os packages? Sim. Controlar um bocadinho as referências? Sim, exatamente. Só que tens sempre de fazer NPM update. Tens de ir ao app para atualizar para a latest version. Não, aquilo... Eu estava só curioso, era se tinhas, por exemplo, que isso aconteceu no outro projeto, se tinhas algum momento em que tinhas tipo uns componentes desencontrados, ou seja, conseguiste ter um componente mais avançado e tinhas outro ainda numa versão anterior. Que acaba por acontecer. Sim, estou a perceber, exato. Nós tentámos não chegar a esse ponto, mas pode acontecer. Pode ser uma aplicação, mas quando nós vimos, tentamos não partir o que está por trás, ou seja, para não termos aplicações, como estás a dizer, né? Para a versão 1.0.1, e se alguém atualizar aquilo para 1.0.2, quem desenvolve aquele package pode partir naquela aplicação. E assim já tínhamos de ter outra preocupação, ou seja, tínhamos de fixar a versão. Também dava. Isto em Angular, no package JSON, dá para fixar as versões dos packages. E assim, mesmo que faças NPM update ou qualquer coisa, ele não vai buscar a latest. Mas tentámos sempre ir adicionando, ou seja, uma nova funcionalidade e etc. que não partisse o anterior. Mas poderia acontecer isso, sim. Ter aplicações com diferentes versões do package. Pronto, acho que também assim esta partilha também dá para ver a evolução, pronto, de monorepo, multirepo, mas infelizmente, pronto, não, aqui o cliente também não tem QAs, eles também não tinham essa visão, mas acredito que isso no futuro também vai chegar, mudar. Não é? Sim. Sim, porque levanta também a questão do versionamento dos testes e de gestão de repo de teste, não é? Não sei, Rafael, vocês têm alguma guideline aí, por exemplo, a parte de teste de microservices, etc. Se vocês estão a versionar os testes, estão a versionar isso com a aplicação ou estão a versionar isto à parte? Ou Pronto, isso é uma discussão eterna, eu acho que no mercado. Na minha opinião, isso depende muito do caso, se faz sentido ou não. Eu particularmente
sempre que dá, prefiro ter os testes versionados dentro da aplicação, de preferência estando na mesma linguagem, né? Os testes automatizados principalmente desenvolvidos na mesma linguagem que a aplicação é escrita. E não sei, talvez ter, por exemplo, se for coberto por testes end-to-end que precisam levantar a aplicação e são um pouco mais pesadas, digamos assim, ter isso num repositório separado para conseguir levantar toda a aplicação, os outros serviços e tudo mais, Exato. e conseguir fazer o teste corretamente. Ok. E, por exemplo, na vossa experiência, opinião, por exemplo, numa arquitetura microservice, normalmente há sempre, depende como que está feito, não é? Mas acho que a nível de split ou de corte, não é? Temos o sistema IT global, não é? Depois há o domain, não é? Do DDD, do Domain Driven Design, não é? Depois, dentro do domain, há aplicações, não é? Dentro das aplicações, normalmente microservices, realmente são microservices, não é? Que até são quase parecidos com o que estavas a falar do início, Filipe, quase funcionam, não é? Sim. E aí, então, neste caso, vem a pergunta, não é? Se tu a implementar o microservice ou faça um repo dedicado por microservice, que é uma microfunção, não é? Ou acham, não é? Qual é o trade-off, não é? A experiência tem a ter um repo por aplicação, não é? Quer dizer que se tem uma aplicação que tem 50 microserviços, já é muito, mas 20 ou 10, não é? O que é que acham? Se calhar Que faria sentido, não é? posso partilhar um pouco aqui a experiência que tenho, e o António e o Filipe conhecem. Pronto, antes de falar aqui um bocadinho de microserviço, quando entrei para a La Redoute, comecei num projeto em que era o VCCRM e que tem um back-office, um componente, portanto, há um componente que é o VC Service, que era um componente que demorava imenso tempo a fazer build, tínhamos que esperar imenso e depois quando alterássemos tínhamos que mudar as dependências e o deploy era todo manual, tínhamos que pedir à equipa de ops para fazer o deploy e perdíamos imenso tempo a fazer o deploy. Depois no projeto a seguir, o que é que aconteceu? Ok, vamos separar aqui, não vamos ter um VC Services, vamos separar isto e vamos ter cores e vamos ter os componentes separados para poder ter ciclo de vidas independentes. O que é que aconteceu? Ficámos com o core, depois tínhamos vários cores que dependiam daquele e depois tínhamos as aplicações que eram realmente deployables, em que se fizéssemos uma alteração no core tínhamos que propagar todas aquelas alterações. Pronto, acabou também por ser divisão a mais. E agora estamos numa arquitetura mais microserviços, sim, efetivamente com um repositório para cada componente, não é? E como o António estava a dizer, temos o domínio funcional, dentro do domínio funcional vamos ter um repositório para cada componente, não é? O que acontece às vezes é um pouco, se calhar, também não sei se é algo que vamos mudar, mas acabamos por ter código repetido nos vários componentes para evitar ter o model core que depois vai fazer a tal de dependências e voltar a ter a complexidade. Portanto, pessoalmente, eu gosto muito mais desta abordagem apesar de termos o código repetido, é propenso a haver alguma... Pronto, se as pessoas não gerirem bem os seus componentes, mas aqui, como a equipa está bastante organizada pelo domínio funcional, as pessoas têm essa atenção, mas gosto bastante mais desta abordagem que nos permite um repositório por serviço, fazemos o deploy, tem um ciclo de vida muito mais rápido e acho que em termos da qualidade dos componentes melhorou bastante. Portanto, não sei se fica aqui a minha experiência, passei assim um bocadinho pela La Redoute e para mim no contexto dos microserviços, esta arquitetura do multi-repo tende a funcionar muito bem. Diz? Posso fazer uma pergunta rasteira? Podes. Então, e nenhum dos developers te abordou ou apanhaste um comentário do estilo que se sentem a fazer a mesma coisa ao final do dia? Uma vez que temos que replicar o código, mesmo código N vezes? Eles perguntaram porque é que, por exemplo, certas coisas que são comuns não podiam estar num parent POM e nós explicámos
que nos tinha acontecido no passado e pronto, não sei se foi das pessoas em questão, aceitaram a justificação e que ok, faz sentido nesse contexto, mas acredito que sim, que se calhar eles gostariam de algumas coisas pôr num core, num componente que é comum. Obrigado pelo vosso tempo. Espero que essa partilha de experiências tenha sido útil e seja acionável para vocês no vosso contexto. Podem encontrar o resumo desse podcast no site qinit.com com outros conteúdos. Podem ficar a par do próximo episódio só fazendo subscribe. Até a próxima!